eu trago aqui um problema, vou ser bastante sucinto, que é a insegurança jurídica de direito de propriedade. Final de 2009, praticamente no último ato, já em 2010, o presidente Lula assinou um decreto de desapropriação de uma fazenda para fim de reforma agrária, no município de São Mateus, que é o extremo norte do estado do Espírito Santo. Uma fazenda de aproximadamente 52 alqueires de terra lá, 448 a nossa unidade de medida. E essa fazenda, que tem 100 mil pés de café, 500 vacas de leite, além de cultivo de pimenta e frutíferas, foi feito um laudo pelo técnico do INCRA, caracterizando como improdutiva. Sendo que tem 8 famílias. Essa fazenda está há 80 anos em nome da família Betim. Os netos estão morando e trabalhando nessa propriedade. E o agravante dela, segundo eles, porque na verdade ela está ao lado de um outro grande assentamento, que é o assentamento Zumbi dos Palmares, já de quase 70 alqueires de terra também, talvez o maior assentamento do Brasil. O assentamento ao lado, que são as mesmas terras, produtividade zero. Todo mundo que está sentado lá ou que continua nesse assentamento ao lado são beneficiários de Bolsa Família e Programa Social, não tem registro de nenhuma propriedade. E se aproveitaram, na verdade, é um pessoal simples, trabalhador, os mais antigos, né, da família, os avós, gente até de muito pouca leitura, naturalmente. Eles, juridicamente, não fizeram a tramitação que deveria ser as regras da lei, mas usaram da simplicidade, né, da boa-fé dos proprietários para que esse processo pudesse tramitar. Hoje, nós estamos agora tratando já em 2025, a Justiça, então, determinou que a família desocupasse essa fazenda e um fato agravante. Primeiro, o laudo de produtividade que está sendo usado no dia atual é de 2010. Essa região enfrentou a pior seca do estado do Espírito Santo entre o ano de 2014 a 2017. Foi a pior seca histórica nossa dos últimos 100 anos, porém, realmente ficou comprometido não só essa propriedade, como tantas outras lá nessa região, inclusive hoje com alto índice de endividamento dos proprietários rurais, em função de termos ficado sem água nesses 3 anos, que comprometeu efetivamente a produtividade. Mas isso está tudo registrado em laudos e pareceres da Defesa Civil estadual e municipal. Então, usando o laudo de produtividade de praticamente de 2010, de 15 anos atrás, para poder caracterizar essa ação de hoje. E o mais agravante disso é que uma terra nessa região hoje, em função dos preços do café, principalmente, de ser uma região apta à fruticultura e ter água, hoje fala-se, um alqueire de 48.400 metros lá está falando em torno de mais ou menos R$1 milhão. As propriedades vizinhas, quem colocar venda, o vizinho compra. Prevê a valoração de terra. E o INCRA quer pagar, nessa área total hoje, não chega a R$4 milhões, o valor proposto pelo INCRA, já depositado em justiça, para a família poder desapropriar. É um claro afronto a qualquer regra de produtividade, de legislação, de abuso de poder. O processo estava arquivado, ficou parado e arquivado, e naturalmente agora com o governo Lula, que volta, ganhou o poderio político, né, ideológico, e reabriram esse processo. É um precedente perigoso, porque os laudos oficiais da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, o laudo oficial de peritos oficiais que trabalham para bancos, que é quem tem realmente fé pública para poder fazer esse laudo, todos eles caracterizam a fazenda como produtiva. Não tem nenhum laudo assinado pelos peritos e também pelo órgão estadual. E, enfim, mas a Justiça está usando um viés ideológico, usando de algum processo administrativo que a própria família, às vezes, por não ter feito o recurso da forma correta, gente simples e humilde, usando dessa boa-fé da família para poder desalojar a família. O Geraldo está nos ajudando aqui do ponto de vista jurídico para podermos realmente para fazer esse enfrentamento do ponto de vista jurídico, encontrar brechas administrativas, inclusive esse laudo de seca que foi tratado que hoje já estão fazendo levantamento. Estou tornando isso público para poder dizer o claro desrespeito desse governo Lula e do uso do viés ideológico, inclusive dentro do próprio judiciário, para poder desrespeitar por completo o direito de propriedade. Uma ameaça que, na verdade, não era uma ameaça, nós sabíamos que esse governo, ao sentar na cadeira, ele iria operar com isso, e não, aí se soma, né, as questões indígenas, as questões de quilombolas agora. Alertar os senhores, todos os quilombolas
que tem no Brasil estão tendo suas áreas ampliadas hoje por decreto interno do próprio órgão. E essas áreas hoje já estão, inclusive, impedidas de fazer financiamento do banco. Lá no Espírito Santo já temos isso, no Rio de Janeiro temos isso, em Minas Gerais temos isso. Estão ampliando administrativamente essa área. Eles simplesmente marcam esse mapa, pegam o mapa, ampliam esse mapa e comunicam aos bancos. Essa área já fica incapaz de fazer financiamento. E o Grande Norte também. Então, todas as instituições públicas, esse assunto é sério. Agradecer ao presidente Pedro por estar dando oportunidade de tratar aqui desse tema e pedir aos senhores assim, para que eu vou despachar para os gabinetes todos os documentos para dar publicidade e pedir o apoiamento em alguma ação que passar por essa casa. Obrigado, Pedro.